Seja muito bem-vinda à Semana Febril. Eu sou Angélica Canal e para mim é uma felicidade enorme estar com você aqui hoje para mais um dia de muito conteúdo. Para você que está chegando agora, essa aula faz parte da Semana Febril, uma série de vídeos gratuitos onde você vai aprender de forma simples e rápida a saber o que fazer quando seu filho tem febre. Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, sugiro que você comece a jornada lá do início. É só clicar aqui do lado ou aqui do lado, em algum lado, e dar o play. No encontro de segunda-feira, a gente falou sobre os 4 principais mitos da febre, como tomar banho frio para baixar a temperatura, os adesivos para febre e muitos outros. Se você ainda não assistiu, corre lá. Ontem eu comparei os 3 principais medicamentos para febre: paracetamol, dipirona e ibuprofeno. É uma aula onde eu mostro alguns aspectos importantes para levar em consideração na hora de medicar o seu filho: eficácia, efeitos colaterais, toxicidade e aceitação da criança. E hoje é um dos dias mais aguardados, porque a gente vai falar da temida convulsão febril. Mas antes de começar o conteúdo, eu quero revelar a terceira palavra-chave para o nosso sorteio, que vai acontecer amanhã lá no meu Instagram. E a terceira palavra-chave é #OCicloDaFebre. Anota aí, vou falar de novo. #OCicloDaFebre. Agora, se você assistiu a todos os meus 3 vídeos, tem todas as palavras-chave para concorrer ao sorteio. Fique atento às regras: estar me seguindo no Instagram e ficar de olho neste post aqui. E a segunda regra eu vou liberar no vídeo de amanhã. Hoje eu vou contar uma novidade incrível e em primeira mão para quem estiver aqui comigo até o final dessa aula. Eu estou bem empolgada porque finalmente chegou o dia de divulgar esse projeto, que é algo que eu tenho trabalhado com muita energia, com todo o meu coração há muito tempo. Eu quero aproveitar também para agradecer todos os comentários que eu tenho recebido nas aulas. Eu fico muito feliz de ver que vocês estão aqui comigo, engajados nesse aprendizado. Com certeza, a convulsão febril está entre os principais medos dos pais. É uma cena muito assustadora e quem já presenciou não consegue esquecer. Não é à toa que os pais fiquem muito traumatizados e querem fazer de tudo para a criança não passar mais por isso. Mas, para saber lidar melhor com esse momento dramático, é necessário desfazer alguns mitos. Você vai entender aqui o que é a convulsão febril e vai conseguir se tranquilizar. Em primeiro lugar, a convulsão febril não é a mesma coisa que epilepsia e nem vai levar à epilepsia no futuro. A epilepsia é uma doença crônica em que há crises epilépticas recorrentes sem um fator desencadeante, ou seja, sem necessariamente ter febre. Ou seja, o cérebro tem alguns curtos circuitos elétricos em momentos aleatórios de forma crônica. A convulsão febril não é uma doença. É uma manifestação motora, ou seja, uma alteração do movimento que acontece quando a criança está num período febril. É um evento normalmente isolado, acontece uma vez. Até pode acontecer mais de uma vez, mas não é uma doença crônica e por isso a gente não vai tratar como se fosse uma doença crônica. A convulsão febril ocorre apenas em crianças de 6 meses a 5 anos de idade, porque nessa fase é que o cérebro da criança é mais imaturo e está mais suscetível a estímulos externos, como produção de substâncias inflamatórias durante uma infecção, e isso pode levar à crise convulsiva nesse caso. A convulsão febril é a causa mais comum de convulsões em crianças e, mesmo assim, só 2 a 5% das crianças terão convulsão febril, então não é algo tão comum assim quanto às vezes a gente pensa. E o mais importante, a convulsão febril não é para quem quer, e sim para quem pode. É necessário ter uma predisposição genética para conseguir ter convulsão febril. Não é toda criança com febre que vai ter convulsão. Ou seja, não é a temperatura alta que determina se vai ter convulsão ou não. A criança pode convulsionar com 38 graus ou pode ter 40 graus de febre e não convulsionar. E esse é o primeiro mito que precisa ser esquecido. A crise febril simples é totalmente benigna. A gente chama de simples quando a crise dura menos que 15 minutos, a criança se recupera bem depois da crise e fica com um comportamento normal. É a maior parte dos casos. O maior perigo da crise convulsiva febril simples é dela acontecer de novo dentro de 24 horas. Esse é o pior que pode acontecer. Ou seja, a crise febril simples
não causa nenhuma lesão no cérebro da criança. A criança vai se desenvolver normalmente. Então, a gente vai se preocupar apenas se a crise durar mais que 15 minutos ou se depois da crise a criança ficar com algum movimento, algum comportamento meio esquisito, meio alterado por um certo tempo. E nesses casos, é importante investigar. E você sabia que não tem nada que previna a crise febril? Nenhum remédio. Então, aquele desespero quando a criança está com febre, que já faz a mãe ficar intercalando o remédio de 4 em 4 horas para evitar a convulsão, outro mito, não funciona. Dar remédio para febre não evita a convulsão febril. Quando a criança tem convulsão febril, o melhor a fazer é o seguinte: proteger a cabeça da criança para que ela não fique batendo, não puxe a língua da criança para fora, deixe a via aérea pérvia, ou seja, libere a via aérea para que a criança consiga respirar bem, esticando levemente o pescoço da criança e vá ao hospital. É muito provável que quando você chegue ao hospital, a crise até já tenha passado, porque na maioria dos casos a crise não dura nem 5 minutos. E eu sei que é bem difícil, mas tente manter a calma o quanto for possível. Lembre sempre que a convulsão febril é sim muito assustadora, mas é benigna e vai passar. Agora conta aqui para mim nos comentários como que você está se sentindo agora que sabe um pouco mais sobre convulsão febril. Você acreditava em algum desses mitos que eu te contei aqui agora? Como eu já disse nas aulas passadas, a febre é um sintoma de centenas de doenças. Claro, algumas mais comuns que outras, né? Mas o que eu quero dizer é que se fala muito pouco sobre esse assunto, apesar de ser uma das coisas mais comuns na vida da criança. Agora para um pouco e pensa. Quem que te ensinou a agir nos momentos de febre? Você provavelmente tem esse conhecimento de uma memória de infância, do jeito que a sua mãe cuidava de você, ou dos conselhos que ouviu de outras colegas mães, de uma tia palpiteira que surgiu lá do além para te dizer que tem que colocar compressa gelada ali no pé da criança, ou algumas vezes até de profissionais da saúde, né, que também não tiveram esse assunto na faculdade. A febre, seja ela baixa ou alta, é uma estratégia de proteção do corpo diante de uma infecção. E esse tipo de orientação deve ser passado por um médico que tem estudado bastante sobre esse tema. Então, se você já é mãe, em algum momento dessa semana você se sentiu um pouco culpada por ter dado um banho frio, por ter levado ao pronto atendimento e às vezes exposto a criança a outras doenças sem necessidade, por ter errado a dosagem do remédio com medo de convulsão. Se por qualquer motivo esse sentimento veio à tona, eu quero te dizer que a culpa não é sua. A culpa é da falta de orientação baseada em evidências. Não se fala sobre isso no pré-natal, não se fala sobre isso nos postos de saúde, nas salas dos hospitais, ou pior, muitas vezes nem se fala sobre isso nas consultas com o pediatra, porque todo mundo acha que sabe tratar a febre. E o pior é que tem muito colega de profissão desatualizado que não sabe tratar a febre, e mesmo sendo um dos sintomas mais frequentes nas crianças. E é por isso que a gente tem o costume de medicar a criança em qualquer alteração de temperatura, é por isso que a convulsão febril assusta tanto, que muitas mães acham que é possível prevenir de alguma forma. Toda essa desinformação gera a famosa febrefobia, um medo irreal da febre que faz a gente não saber direito o que fazer quando a criança está febril. E quem é o mais prejudicado nisso tudo? É claro, as crianças. Então foi pensando nisso que eu criei o curso Estratégia, o Ciclo da Febre. Esse curso é, na verdade, um grande treinamento para que no momento da febre você consiga agir estrategicamente, mantendo a sua criança segura e agindo de forma rápida e eficaz no momento da febre, sem medo. Se você achou o conteúdo da Semana Febril bom, imagina só o que a gente vai ver dentro do curso. Aqui nessa semana gratuita eu não mostrei nem 5% do que tem disponível lá no curso. São mais de 15 aulas. A gente vai ter aula sobre o ciclo da febre, que é essencial entender para saber o que fazer. Aula sobre os sinais de alerta da febre e quando o seu filho pode estar em risco. Aula sobre medicações para você não errar na indicação e na dose. 2 aulas sobre convulsão febril, que é o maior medo dos pais, uma aula inteira que é um roteiro passo a passo para você seguir no momento da febre e muitas outras informações essenciais. Agora, se você está se perguntando, eu realmente preciso de um curso para saber como agir durante a febre? Bom, é como eu te falei antes, todo mundo acha que sabe como tratar a febre, mas todos os dias
enquanto eu estou no consultório, eu vejo as crianças sendo medicadas de forma incorreta, ou tendo algum desconforto ainda maior por falta de conhecimento dos pais ou até mesmo dos serviços de saúde. Existem mais mitos do que você imagina e tudo isso só gera confusão e ansiedade na sua mente. Então, se você quer agir estrategicamente, manter a sua criança segura, sim, é necessário ter mais conhecimento sobre esse assunto e aprender com quem entende de verdade o que está falando. E quanto que custa esse curso? Se você está curiosa, querendo saber o valor que você vai pagar para ter todo esse conhecimento, eu te garanto que eu vou dar um super desconto, coisa que eu nunca fiz antes para nenhum outro curso que eu já dei, porque eu quero que você esteja comigo aprendendo tudo sobre febre. Na estratégia O Ciclo da Febre, nós temos 3 bônus. Primeiro bônus, um intensivo de primeiros socorros. Segundo bônus, uma aula exclusiva sobre as famosas crechites, o que fazer quando a criança vai para a creche e começa a ficar doentinha. E o terceiro bônus é um guia essencial de introdução alimentar. Esses 3 bônus vão estar disponíveis para todo mundo que comprar o curso. Agora, para as primeiras pessoas que se inscreverem, eu queria dar algo a mais. Por isso, se você se inscrever nos primeiros 15 minutos, vai ter acesso ao bônus ouro. O que é o bônus ouro? São todos os 3 bônus que eu acabei de falar e mais o dobro do tempo de acesso. Então, ao invés de você ter 12 meses de acesso, eu vou dobrar e você vai ter 24 meses de acesso ao curso sem nenhum custo adicional. 24 meses são os primeiros 2 anos de idade do seu filho, que é a fase em que ele mais vai ter febre e que você mais vai precisar de informação para lidar. E para completar o nosso bônus ouro, você vai receber um guia sobre vacinação nos primeiros anos de vida. Esses 2 bônus extras vão ser disponibilizados somente para quem comprar nos primeiros 15 minutos, tá bom? Você vai receber o link amanhã, às 7 da manhã. Eu quero encontrar você lá comigo para aprender tudo sobre febre. Então fique bem atenta no horário para você não dar bobeira. Já coloca o despertador para 7 da manhã, antes das 7, né, na verdade, para não perder o horário da inscrição. Para finalizar, hoje às 20 horas, às 8 da noite, vamos ter uma live lá no meu perfil de Instagram. Te espero lá!